Bem, pessoal, vamos falar do HKU5-CoV2, né? Muita gente aqui nos comentários, né? O novo coronavírus, vamos ter uma nova pandemia. Outra parte dizendo que está tendo exagero, né? Por quê? Toda vez que sai um vírus novo, né, o risco de pandemia, há esse interesse tão grande das pessoas em saber. Porque impacta no mercado financeiro, né? E cai valor de bolsa de valores, né? Muda a questão do dólar, né? Sai matéria em todos os jornais e de forma muito rápida. Eu vou explicar para vocês qual o cenário real deste vírus, né? E por que essa celeuma toda que acontece. É exagero ou não é? Né? Em primeiro lugar, é o seguinte, pessoal. O novo vírus é real. Ele existe. Publicação na Cell, publicação na Nature agora, né? Eu tinha falado só da Cell no último vídeo, mas agora saiu na Nature também, né? E o que que acontece? Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, né, são publicações de pesquisa básica que normalmente não tinha nenhum impacto na mídia. O que é pesquisa básica? São pesquisadores que estão no laboratório analisando vírus, analisando células. Isso acontece, né? Há décadas no mundo inteiro. Só que isso costumeiramente não dava impacto e não saía na grande mídia. Só que o que acontece? Né? Todo mundo percebeu que esses vírus, eles estão surgindo, eles aparecem, né? E existem algumas características deles, né, que predispõem a gente a ter um risco populacional. Só para vocês terem ideia como isso é tão forte, né? A gente hoje está acompanhando e sai notícia direto sobre vírus como a gripe aviária, que já tem impacto. Para você ter ideia, teve um aumento gigantesco no preço dos ovos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Milhões de aves foram mortas por um vírus que eu já sabia em laboratório e está acompanhando com o impacto econômico que isso tem, mas também com o risco de ter algum risco de pandemia para passar em seres humanos. Já tem gente morrendo por causa da gripe aviária. Né? Agora, do caso da Covid, né, o que aconteceu? Né? A Covid-19 também já sabia do coronavírus há muitas décadas antes, sabia que tinha mutação, que às vezes pegava em seres humanos, a gente tinha todo esse acompanhamento, né? Com a mudança em alguns aspectos ambientais, né? O ser humano está tendo mais contato com o morcego, né? Desmatamento, né? Alguns locais têm culturalmente até esse alimento. Esse vírus sofreu uma mutação e a gente viu o que deu no caso da pandemia. Esse novo vírus, o que aconteceu? Essas pesquisas que se fazem em morcego, percebeu e encontrou um morcego lá em Hong Kong, que o vírus é completamente diferente. E muitas características desse vírus levam a crer que esse vírus vai ter uma infecção em seres humanos. Não significa que agora, não significa que semana que vem, mas também pode ser daqui a um mês, não dá para saber. Por quê? Existe um fator que a gente chama que é meio aleatório, que são as mutações. Só que, como os vírus começam a acumular mutações, quando essa mutação mostra muito parecida com uma coisa que você conhece que gerou um problema, acaba gerando esse alarde. Né? E o que acontece real com esse vírus? Né? Ele tem uma capacidade de adaptar, de entrar através de um receptor que está presente em muita célula da gente, do pulmão, do coração, e é uma célula, né, da receptor da angiotensina, né, que é justamente esse receptor que o COVID-19 causou essa pandemia gigante, né? O coronavírus causou o COVID-19, causou essa pandemia. Então, essa é uma característica. Outra coisa veio de morcego, e está no morcego, está presente, está espalhado no morcego. Tudo isso levou um alerta muito grande. Aí o que é que fizeram os cientistas? Pegaram esse vírus, foram analisar ele melhor em laboratório, vi todas essas características de biologia molecular, de mutação, né, de como a molécula se organiza, muito parecido, que é estranho, né? Já se acompanha vírus há muito tempo. Junto com isso fez, opa, se ele tem essas características, será que ele tendo essa capacidade com esse receptor que tem nas células humanas, o que vai acontecer se eu colocar ele no laboratório? Ele vai e infecta as células humanas no laboratório. Ou seja, o cenário perfeito para ter um vírus que qualquer mutação comece a causar patologia em seres humanos. E aí o alerta foi dado. Júlio, é exagerado? Claro que não é exagerado. São a série de fatores que levam à preocupação. Júlio, a gente tem que ficar preocupado com pandemia, pensar em máscara? Não, ninguém está falando que está infectando os seres humanos. Ninguém está falando que está se espalhando. Está falando que tem um potencial grande de gerar uma pandemia. E aí o que acontece? O alerta é feito, a observação fica feita, algumas condutas já podem ser feitas. Questão de pesquisa, acompanhar melhor essa mutação de perto, né? Saber que tem que estar acompanhando o mundo inteiro da importância desses órgãos centrais, como OMS e outros, né? A comunicação entre os cientistas. É só em Hong Kong? Também está tendo na China, no Japão também, é só ali na Ásia, na Índia está aparecendo, né? Esses animais eles estão circulando, eles estão voando. Se o morcego apareceu lá no Japão, em Hong Kong, ele vai estar no Japão, vai estar na China, é tudo muito próximo, né, para esse comportamento desses animais. E além disso, e pessoas que se alimentam de morcego, né? Será que pode ser um foco? Então tudo isso vai gerar. Então não é exagerado, claro que é tudo muito rápido e nada é imediato. A curiosidade existe e as pessoas vão querer saber sobre esse tema, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer novidade eu falo para vocês.